Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindos ao Vozes e Silêncios. Oi, gente! Como vocês já sabem, esse é o nosso espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. Eu sou o Leandro Lopes e aqui a cada episódio a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. Quantas pessoas você já foi para agradar aos outros? Você já foi o filho perfeito, o profissional impecável, o parceiro ideal, o amigo disponível, o líder equilibrado, o fortão, o maduro, o que dá conta, o que não decepciona ninguém, o que não erra, o que não reclama. No meio de tudo isso, sobrou espaço para você? Você sabe que existe uma diferença enorme entre viver e administrar a imagem de quem você acredita que precisa ser, né? Mas aqui, se a opinião dos outros nos faz sofrer, por que ela tem tanto poder assim? E a resposta, gente, é mais antiga do que imaginamos, tá? O cérebro humano ele foi construído para pertencer. Durante milhares de anos, ser rejeitado pelo grupo significava perder proteção, perder segurança e até mesmo representava colocar em risco a própria sobrevivência. Por isso que a rejeição dói. Ela não é fraqueza, não é imaturidade, ela é biologia. Alguns estudos, eu deixo na referência depois, mostram que a exclusão social ativa algumas áreas cerebrais muito parecidas com aquelas ativadas pela dor física. Em outras palavras, quando alguém nos rejeita, o cérebro sente, de verdade. Agora, o problema começa quando a necessidade de pertencimento que o nosso cérebro insiste em nos fazer sentir, ela deixa de ser uma conexão e passa a ser uma prisão. Aos poucos, deixamos de perguntar o que eu quero para perguntar o que vão pensar de mim. E sem perceber, começamos a construir versões de nós mesmos que são versões aceitáveis, admiráveis, versões até mais seguras, mas nem sempre versões verdadeiras. E quanto mais tempo sustentamos uma imagem, mais difícil se torna abandoná-la. É uma construção. As redes sociais, por exemplo, transformam isso numa indústria. Nunca foi tão fácil parecer feliz, nunca foi tão fácil para ser resolvido, nunca foi tão fácil parecer amado. Só que também nunca foi tão difícil admitir uma vulnerabilidade. Fraqueza não engaja, né? As redes não mostram a vida, gente. Elas mostram uma edição da vida. E o problema, na verdade, não é exatamente o que os outros publicam, né? É o que a gente conclui quando compara os bastidores da nossa vida com a vitrine da vida deles. A comparação é injusta porque você conhece as suas dores, mas conhece dos outros apenas os melhores momentos. Essa balança fica muito desequilibrada. E aí, essa sensação dá margem para uma outra coisa, dá margem para a culpa. Vem a culpa, ela surge. E a culpa, gente, para mim, de verdade, ela talvez é uma das emoções mais devastadoras que um ser humano pode experimentar. Porque a culpa não bate na porta, ela mete o pé na porta e se instala. Ela ocupa espaço e rouba a nossa energia. Ela transforma o passado em residência permanente. A culpa não pergunta: o que você fará daqui para frente? Ela pergunta: por que você não foi diferente? E faz isso todos os dias.
toda hora, de novo e de novo e de novo, até que a pessoa começa a acreditar que é definida pelo pior capítulo da própria história. E é esse o momento, gente, que nascem algumas perguntas muito dolorosas às vezes, mas também muito, muito importantes de serem colocadas em questão. Eu sou isso mesmo? Eu sou o erro que eu cometi? Eu sou a escolha que deu errado? Ou ainda, eu sou aquilo que dizem sobre mim? Eu sou a versão que alguém criou na própria cabeça? Não, gente, você não é isso. Isso não te resume. Você é muito maior do que o pior momento da sua vida. Acredite nisso. Você é muito maior do que o erro que você cometeu. Você é muito maior do que a opinião que alguém construiu sobre você. Porque as pessoas enxergam só esses recortes, mas você carrega uma história inteira. O que mais eu tenho feito por aqui é abrir meu coração, gente. Eu utilizo das minhas dores, das minhas reflexões para dar voz para aquilo que talvez você também pode estar sentindo. Então vamos lá. Vamos para mais uma vez eu me colocar nesse lugar aqui. Um dia eu percebi, na verdade, uma coisa. Eu passei alguns anos tentando explicar quem eu era. Depois eu passei alguns anos tentando corrigir quem eu pensava que era. E depois tentando provar quem eu não era. Aí chega um momento que eu estava gastando toda a minha vida administrando versões de mim que existiam apenas na cabeça das outras pessoas. E naquele dia eu me libertei. Quando eu percebi isso, quando eu entendi finalmente isso, eu me libertei. Eu não preciso, ouçam isso, nem eu, nem você, nem ninguém. Eu não preciso de autorização de ninguém para ser quem eu sou. Eu não preciso de autorização de ninguém para ser quem eu sou. A opinião dos outros pode ser ouvida sim, mas não pode ser a única voz que decide quem você é. Existe uma liberdade aqui, gente, muito bonita. A liberdade de não precisar mais representar um personagem. A liberdade de quem não precisa convencer todo mundo. A liberdade de não precisar explicar cada escolha. A liberdade de não precisar caber na expectativa de todas as pessoas. Isso é tão libertador. Desculpe decepcionar algumas pessoas. Chega num momento em que a vida faz uma pergunta simples. Você quer continuar sendo aceito? Ou você quer finalmente ser verdadeiro? Porque ser de verdade assusta e precisa de coragem, precisa de ousadia, gente, para ser quem a gente é de verdade. Existe uma coisa que assusta muito, que é passar, assusta ainda mais, na verdade, que é passar a vida inteira sem nunca descobrir quem você teria sido. A liberdade começa quando a necessidade de aprovação termina. Bom, gente, é isso. Forte, né? Esse foi mais um episódio de Vozes e Silêncios. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. E se essa reflexão fez sentido aqui para você, envia para uma pessoa especial que você admira por ter essa coragem rara de ser de verdade. E lembre-se, entre vozes e silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima!